Olá, eu sou o Rafa e esse é o ArchiCast 158. Estamos aqui com uma dupla muito especial que, com muita ação e criatividade, conseguiram conectar conteúdos e práticas do nosso campo com a educação. Bianca e Simone integram uma equipe multidisciplinar que acredita no ensino e na transmissão de conceitos técnicos e sociais de arquitetura e do urbanismo de forma leve e divertida, incentivando sempre o olhar crítico de pessoas de todas as idades, especialmente as crianças, na construção da cidade e dos seus espaços. Como elas mesmas descrevem, queremos que a arquitetura e o urbanismo comecem a ser ensinados desde o princípio, nas aulas de ensino básico, fundamental, médio e não apenas nas salas de aula das faculdades de arquitetura. Estamos aqui com as fundadoras do projeto Casa Cadabra. Muito obrigado pela presença, Bianca e Simone. Então estamos hoje aqui com Bianca Antunes. Tudo bem, Bianca? Boa noite. Obrigado pela presença, pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Boa noite. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre o Casa Cadabra. E também Simone Sayeg. Muito obrigado, Simone, pela sua presença aqui. Obrigado pelo tempo disponível para conversar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, mesmo é um prazer poder conversar bem gostoso sobre esse assunto. Criança, arquitetura, educação, muito bom. E para acompanhar aqui no bate-papo, eu estou hoje com a Lili. Tudo bem, Lili? Tudo bem, Rafa. Boa noite, Bianca, Simone. Obrigada pela presença. Vamos que vamos. Trabalho maravilhoso, curiosa para ouvir de vocês mais do backstage desse processo todo. Vamos que vamos. Isso aí. Então, antes do papo, vamos para leituras de e-mails, comentários e outras cositas. Voltamos para mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa... Opa, peraí, com a Adilson. E aí, Adilson, beleza? Beleza, e você? Tudo beleza. Diz aí como é que a galera pode entrar em contato com a gente. Bom, tem várias maneiras de o pessoal entrar em contato com a gente. Primeiro, pode escrever uma mensagem lá no nosso site, archicast.com. Pode mandar um e-mail que você fala, que é o e-mail raiz, né? Que é o jeito raiz de falar com a gente, que é contato@archicast.com. A gente também tá no YouTube com o canal. Agora, tá vendo como é que eu tô enrolado pra falar? É difícil trocar os papéis. A gente também tá no YouTube, colocando nossos episódios lá toda semana. Estamos também nas plataformas de streaming, que é o Spotify, o Deezer, o iTunes, Google Podcasts e outras também. Além disso, a gente tem algumas comunidades. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é bastante limitado. E a gente tá dando mais atenção ao nosso grupo no Telegram, que para você entrar no grupo do Telegram é só digitar t.me/archicast. Na verdade não é grupo, é canal, né, Rafa? Isso aí, canal, mas você já deu o recado todo, né? Foi bom. Foi bom? Foi. Ah, então tá bom. Obrigado. Foi bom. Tá bom, pode. Obrigado. E a Roca Cerâmica tem uma oportunidade para você que trabalha com projetos. Você que especifica produtos da Roca Cerâmica e quer divulgar o seu trabalho, precisa conhecer o hashtag Meu Projeto Roca, uma maneira simples e acessível para você ter mais visibilidade, alcançar novos clientes, inspirar outros profissionais e ser conhecido como uma referência no mercado. Seu projeto com os produtos Roca Cerâmica pode ser apresentado a milhares de pessoas que seguem as redes sociais da empresa, e você pode acompanhar os comentários na postagem e interagir com a audiência. É bem fácil participar. É só cadastrar no site, preencher o formulário com seus dados pessoais e as informações do projeto. Lembrando que as imagens têm de ter alta resolução e não vale projetos em 3D. Depois de enviado, seu projeto passa por uma seleção interna e, se for aceito, você vai poder divulgá-lo pelas redes sociais e catálogos da empresa, pelo site e por outros veículos de comunicação, como portais e revistas. Se você ficou interessado, corre lá no site rocaceramica.com.br/Meu Projeto Roca e se inscreva. E antes de mais nada, a gente sabe que a preocupação com o meio ambiente é um dos temas mais falados atualmente. Dentro do campo do design e da arquitetura, nós temos a responsabilidade de pensar como podemos contribuir para redefinirmos nossa relação com o ambiente natural e construído. Exatamente. E pensando nisso, a gente gravou um episódio super especial com a Herman Miller e a galera do estúdio Super Limão. A Herman Miller, uma referência mundial em design, nossa parceira, está lançando a Aeron Onyx, sua primeira cadeira feita com plásticos que seriam descartados nos oceanos, sem comprometer o que torna a melhor cadeira de trabalho do planeta. E o Super Limão Studio, que a gente também já teve o prazer de entrevistar, já integra práticas sustentáveis em seus projetos de arquitetura e, especial, nos projetos de interiores. Não deixe de ouvir.
Então é isso aí, né, Adilson? Vamos deixar o pessoal com o cast do Casa Cadabra, um papo super bacana e legal com a Bianca e com a Simone. Espero que vocês gostem. Isso aí. Então faz a deixa agora de chamar o pessoal para semana que vem. Semana que vem, mais um episódio pra vocês. Até já. Valeu. Valeu. Gostaria de saber de início assim, um pouquinho da história de cada uma de vocês, né? De onde veio esse interesse pela arquitetura, no caso da Bianca, né? Que foi editora também da revista AU. E no caso da Simone pela pedagogia. Simone arquiteta e dupla formação aí na pedagogia. Como é que foi esse interesse de vocês aí por campos correlatos aí? Meu interesse surgiu muito sem querer, na verdade, né? Eu sou formada em jornalismo e assim que eu me formei comecei a procurar trabalho, procurar lugares onde eu pudesse trabalhar. Um desses lugares que eu procurei, que eu enviei meu currículo, foi a revista AU. Na época, a Simone Capozzi era editora e ela me chamou para uma conversa. E aí, dessa conversa, eu comecei a fazer alguns pequenos trabalhos para a revista e quando eu vi, eu já estava lá dentro e quando eu vi, eu estava apaixonada pelo tema da arquitetura e do urbanismo. E foi assim, sem querer, que eu também conheci a Simone Sayegh, que também fazia textos, né, e trabalhos para a revista AU e hoje a gente está aqui juntas. Eu me formei, trabalhei assim um pouquinho na área, logo depois eu entendi que eu queria passar algum conhecimento. Eu queria escrever sobre o assunto. E aí foi que eu encontrei a AU, a revista AU, e comecei a trabalhar com a Bianca. A Bianca era minha chefe na AU, ela era minha editora. E eu comecei a fazer textos para ela, para a revista AU, e isso durou muito tempo mesmo. E aí com essa vontade de ensinar, de transmitir o conhecimento, veio o Casa Cadabra e veio a vontade de entender um pouco melhor o universo infantil. Foi aí que eu fui fazer pedagogia. Na verdade, a gente se encontrou, eu e a Bianca, nessa convergência dela de se apaixonar pela arquitetura e eu me apaixonar pela transmissão do conhecimento. Disso nasceu o Casa Cadabra. Também muito sem querer. Uma tempestade perfeita ali, né? Exatamente. Um encontro, boa oportunidade não tem hora, como diz a minha avó, né? Às vezes a gente faz vários planos, né? Um bom negócio não tem hora. Quando ele passa, a gente pega, né? Muito legal, assim, é um complemento impressionante, assim, né, das atividades de vocês. A gente fala sem querer, mas foi sem querer, mas foi querendo muito ao mesmo tempo. Pode parecer contraditório. Aqui pode parecer contraditório, mas no fundo, assim, a gente fala sem querer porque não foi aquele super planejamento, mas uma vez que vinham as ideias, a gente mergulhou, né, nesse desejo. Então, acho que é isso. Foi sem querer, mas não foi do nada, né? Foi muito bem construído, assim, e com muito carinho. Em 2016, vocês lançaram, né, o primeiro projeto editorial da Casa Cadabra, né, que foi o Invenções para Morar, né? Isso pela plataforma Catarse. E nesse projeto, vocês escolheram 10 casas importantes, né, de arquitetura, e são em diferentes localidades, né, de arquitetos diferentes, de tempos diferentes, né? E como é que foi isso? Como é que foi essa jornada, assim, de escolha da casa, das residências como um objeto ali para trabalhar? Primeiro objeto de aproximação com esse universo infantil, né? E depois como é que foi a ideia de estruturar isso numa publicação através da plataforma e essas questões? Conta um pouquinho pra gente da história do Invenções para Morar. A gente trabalhou muito. Foram anos para fazer sair do papel esse projeto. Então, quando eu falo sem querer, parece que foi assim, sem querer eu digo como começou tudo. A minha filha tinha 10 anos na época e ela jogava aquele Minecraft, eu não sei se vocês conhecem, que é um joguinho de construção e tal. E ela fazia muitas casas no Minecraft. E eu olhava aquilo e falei, nossa, que legal. Toda criança tem que conhecer esse jogo, meu Deus. E aí ela fazia as casas e eu falava, filha, você sabe o que é isso? O que é isso na casa? Essa parede, a porta, o telhado? O que significa uma fachada? Eu fui falando com ela. E eu falei, meu Deus, eu precisava ensinar alguma coisa para minha filha de arquitetura e precisava ensinar para mais filhas ou mais filhos isso. E foi aí que eu conversei com a Bianca, a gente conversava muito, a gente estava sempre trocando ideia e eu falei, Bianca, vamos fazer um livro de arquitetura para criança. E foi aí que tudo começou. Eu digo que é sem querer porque são nessas circunstâncias da vida que a gente tem esse olhar um pouquinho mais atento, que não deixa passar uma ideia, um sinal, que a gente agarra um projeto. E foi assim que aconteceu com a gente. E a gente pegou firme e foi bem uns 2 anos de processo. A Bianca até lembra melhor. É isso, né, Bia? Uns 2 anos.
Uns 2 anos. A gente começou no final de 2013, a gente lançou no comecinho de 2016, né? Então foi um pouco mais de 2 anos. Primeiro veio a ideia, né? Vamos fazer um livro de arquitetura para crianças. E aí a empolgação, é agora, vamos fazer. E aí a questão, né? Que livro é esse? O que dizer? Como fazer? Então a gente começou com muitas ideias malucas, a gente queria fazer um livro pop-up que pudesse abrir e aí surgia a casa, enfim, a gente foi viajando no começo. Coisa de arquiteto jornalista, né? A gente vai viajando, porque acho que a gente tem que começar, assim, todo o processo criativo, você não tem limites, né? Você pensa no mais maluco, e aí você vai lapidando, e foi isso que a gente foi fazendo nesses anos. A gente foi entendendo. Para o que a gente queria, o pop-up não seria o ideal, a gente nem teria como fazer isso financeiramente, então a gente foi entendendo o que seria esse livro. E a gente decidiu começar pelas casas, né? Então, imaginando e pensando que a casa é aquele primeiro espaço que a criança tem acesso, né? Olha, e se reconhece, inclusive, né? Na casa. Então, aí a gente partiu para casa como o grande tema do primeiro livro. Uma curiosidade, como é que foi a escolha das casas, assim, dessa curadoria? Tem a Casa de Vidro, né? Tem a Casa Bola, do Eduardo Longo, Falling Water, Batlô. Como é que foi essa escolha, assim? O que vocês colocaram, assim, como uma prioridade? Ou foi o acaso mesmo, a escolha dessas unidades? Não, a escolha não foi por acaso. A gente priorizou casas icônicas que representassem uma época, um estilo de arquitetura ou que tivessem algum envolvimento social ou trouxesse algum conceito inusitado e que principalmente as crianças fossem gostar de conhecer, que ela tivesse algum apelo lúdico também. Então tudo isso a gente pensou para escolher essas 10. Muitas outras ficaram de fora, a gente até pensou em um segundo livro de casas, mas a gente conseguiu enxugar bem, e essas 10 para nós representam bem o que a gente queria dizer nesse livro de casas. Eu vi que vocês comentaram em alguma entrevista que a que fazia mais sucesso era a Casa Bola, né? A Casa Bola é sensacional. Vocês já visitaram? Tiveram a oportunidade de vir para São Paulo? Não. Eu nunca visitei. A gente quer morar lá, todo mundo quer morar lá. Fantástico. Bem, então foi um projeto de muito sucesso, vocês conseguiram, e inclusive ele ainda tá à venda no site de vocês, né? É possível comprar aí pela editora de vocês, né? É possível, sim. E aí veio então a segunda publicação, que também foi via crowdfunding, né? Que foi o Casa Cadabra 2, né? Cidades para Brincar. Como é que foi então essa mudança aí de sair da discussão da casa, da relação da família e já pular assim para uma discussão sobre cidade? Como é que foi essa transição assim de ampliar o conteúdo mesmo para conversar com as crianças? Essa vontade de ir pra rua, né? Acho que existe em todo mundo, assim. A gente conversava muito, então, como uma segunda publicação, a gente via esse espaço da cidade como um espaço que a gente precisava começar a debater também. Então, esse segundo livro, ele traz muito o que é uma cidade para brincar, né? O que é o olhar da criança para a cidade e começar a entender esses meandros, né? Começar a entender como a cidade funciona e começar a entender que ela também pode transformar a cidade. Então, acho que essa foi a ideia que guiou a gente para fazer o segundo livro. Também nesse mesmo conceito, né, de selecionar 10 projetos pelo mundo, de diferentes épocas, que trouxessem diferentes conceitos, que trouxessem ludicidade também, e que mostrasse essa diversidade de espaços para brincar na cidade. Desde aquele playground, que é o espaço para brincar, né, mais típico, mas sair, né, desse espaço fechado, que é espaço para criança na cidade, é o playground? Não. Ele é também o parque, ele é também a praça, mas ele também é uma escadaria que foi construída para ligar 2 espaços, né, uma praça e uma igreja, mas que as pessoas começam a utilizar aquele espaço para se encontrar, né, e que as crianças podem utilizar aquele espaço também para descobrir a cidade. Ele apresenta projetos novos, assim, também, né? Assim, projetos diferentes entre si, né? Uma abordagem diferente do espaço público, né? Sim, e a gente traz a própria rua, né, como espaço para brincar, quando a gente traz a Avenida Paulista. É isso, é um pouco tirar essa chavinha do que, onde é o espaço para criança na cidade, a cidade inteira. O Cidades para Brincar, ele é de que ano? Ele foi quanto tempo depois do primeiro? Esse é de 2018, Cidades para Brincar. Foi um processo também longo, porque é um processo de fazer
fazer livro ilustrado com 80 páginas no Brasil. Também tem tudo isso. Então não é um processo simples, assim. Uma curiosidade, a gente ficou extremamente surpreendida com a alta receptividade que nós tivemos nesses 2 livros quando a gente fez eles no Catarse, que é um site de financiamento coletivo. A gente não imaginava que as pessoas estivessem pensando nisso, pais ou mães ou arquitetos, estivessem gostando dessa ideia. E parecia que a gente, assim, suprimiu uma necessidade que já estava latente na época. Porque na época foi muito novo. E hoje em dia você vai para a universidade, você vai para um instituto, você fala sobre criança e arquitetura, é muito mais comum. Então a gente ficou muito surpresa com essa receptividade. Foi realmente muito bom. E realmente, assim, um trabalho, as ilustrações, o primeiro é da Carolina Hernandes, né? E o Cidades para Brincar, da Luísa Amoroso. São ilustrações belíssimas também, né? Assim, todo esse trabalho editorial também é custoso, né? Assim, também é. E é um trabalho por si só, né? A gente teve muito cuidado, né, com as ilustrações, porque a ilustração, ela vai te mostrar um pouco o que é a cidade e como a cidade é habitada, né? Então a gente teve muito cuidado com isso, a gente sempre conversou muito com as ilustradoras, que elas são também autoras do livro, porque elas trazem muita informação, assim, né, e muitas vezes elas traziam ideias pra gente, mas algumas coisas, assim, eram certas, né? Então, pra gente trazer a diversidade pro livro, então trazer essa diversidade de olhares, essa diversidade de idades, diversidade racial, diversidade, enfim, o máximo que a gente pudesse trazer, né? E foi muito bonito ver como isso é refletido nas ilustrações. Elas conversam muito bem com o que a gente traz de informação textual, né? Casa Cadabra virou, de fato, assim, uma espécie de hub de possibilidades, né, de ação, né, de fazer mais, né. Hoje, o site lá de vocês oferece uma série de atividades e produtos e pesquisas e informações para além das publicações. As publicações estão lá disponíveis, mas virou algo maior, né. Vocês também organizam cursos, oficinas, processos participativos, eventos. É um salto e tanto, né, assim. Eu não sei se vocês tinham isso lá desde o princípio. Conta pra gente como é que foi expandir esse raio de atuação de vocês e de onde veio essa motivação? Foi sem querer. É muito legal isso. Depois você briga comigo. Mas querendo muito, sem querer. Muito. Nada parece ser sem querer aqui nessa estrutura, que é tudo tão bem feito. É muito engraçado. O primeiro livro, né, o Catarse, a gente tava com muito frio na barriga, assim, porque a gente não sabia o que ia dar e no que ia dar. Era uma ideia nossa, que por 2 anos ficou entre a gente, né, eu, a Simone e a Carol, que é a ilustradora, que a gente ficou pensando e entendendo o que seria esse livro e já desenhando algumas coisas. Só que a gente não fazia ideia de como a gente ia financiar esse livro. Então a gente foi atrás de captação e tal, e todo mundo falava, é lindo, é maravilhoso, que ideia perfeita, mas não vou conseguir te apoiar dessa vez. E aí a gente falou, vamos botar a cara pra bater, então, vamos atrás de quem vai comprar o nosso livro, já que a gente, né, bota tanta fé nele. Foi quando a gente decidiu fazer o financiamento coletivo. Só que aquele fio na barriga, né, do tipo, vamos colocar a cara pra bater literalmente, o que vai rolar. O retorno foi lindo, foi incrível, assim, então é um pouco do que a Simone falou, parecia que existia uma demanda por isso que a gente não via, que estava muito presa. Houve muitos compartilhamentos, né? Então, de repente, a gente via, na época, o Facebook era a grande mídia social, então a gente via muitos compartilhamentos. E por causa disso, a gente não tinha nem terminado o Catarse ainda, a gente recebeu um contato do Sesc Pinheiros, perguntando pra gente se a gente faria uma oficina. E aí a gente falou, a gente faria uma oficina? E aí a gente sentou, eu, a Simone e a Carol. A Carol hoje é professora, inclusive, também, entre muitas funções. E a gente bolou o que seria essa oficina, essa primeira oficina. E daí foram que surgiram os cursos, né? E aí a gente fez alguns cursos e outras oficinas também pro Sesc Pinheiros, Sesc Consolação. O foco são as crianças, é voltado para criança ou não necessariamente? É voltado para criança. Para as crianças mesmo, né? Sim. A gente fez um curso de 4 meses no Sesc, mas assim, quando a gente começou a fazer tudo isso, a ideia e o convite foi por conta do nosso envolvimento, mas na hora de fazer, por exemplo, a gente mergulhou, lendo o livro, todos os livros que você pode imaginar de arquitetura e crianças que existia no mundo, estruturas pedagógicas para dar aula de arquitetura, quer dizer, a gente entrou nisso.
de cabeça, tentando o máximo possível ser técnica, primar por esse rigor mais metodológico, a gente entrou de cabeça. E aí saiu esse curso de 4 meses, a gente fez pro SESC, e aí a gente começou a colher muita experiência com a criança e o ensino de arquitetura. E foi isso que gerou as outras possibilidades, por exemplo, o convite do CAL para fazer essa análise, palestras e outras oficinas no Brasil em institutos de arquitetura. Então foi esse nosso envolvimento, a gente, quando decide, entra de cabeça e faz o máximo que pode com aquilo. Essa é uma característica nossa. E em várias cidades, né? Saiu de São Paulo, né? Começa lá, mas atuam em diferentes lugares mesmo, né? Já rodaram. Já. Esses convites vieram assim, foram chegando, mas eu acho que tem a ver com essa energia da gente continuar fazendo, sabe? Eu acho que vai chamando. Legal, e é uma energia que vocês também vão alimentando, né? Com o trabalho de vocês, com a formação. A Bianca, como falou, é jornalista, mas é também mestre em desenvolvimento urbano, né? E você fez em Barcelona. E Bianca também teve uma experiência em trabalhar sobre a supervisão lá da Zaida MUX, né? Numa análise urbana, considerando questões de infância, gênero e também. Como é que foi essa experiência desse trabalho fora? O que isso trouxe de retorno também pro projeto Casa Cadabra? Como que essas coisas se conectaram aí? Foi uma experiência maravilhosa, né? Eu trabalhei com a Zaida na Secretaria de Urbanismo de Santa Coloma. Santa Coloma é uma cidade vizinha a Barcelona, vizinha mesmo, assim, tipo, é separada por um rio. De um lado do rio fica Barcelona, do outro lado fica Santa Coloma. Barcelona é bem pequenininha, viu? A gente tem na cabeça que é grande, só tem 8 quilômetros de leste a oeste, assim, não é muito grande. Então era muito fácil chegar, né, a Santa Coloma e existia essa troca muito grande. Eu estava fazendo meu mestrado, metade do meu mestrado foi na Alemanha, em Darmstadt, e outra metade foi em Barcelona. E como parte do meu mestrado, tinha que ter uma experiência de 3 meses, né? Em alguma instituição ali, ou da região, ou até mesmo fora do país. E foi muito bacana, porque a Zaida trouxe pra gente algumas opções, assim, né? De onde eles precisavam, né? De apoio. E uma delas era uma área também bem lindeira ao rio, que era o próximo passo para a intervenção urbana. E eles queriam que a gente fizesse uma análise daquele espaço para entender que tipo de intervenções seriam importantes fazer. E a gente trouxe essa análise com o olhar tanto de gênero quanto de infância. Então entender um pouco quem utilizava aqueles espaços naquele momento e como incrementar o uso daqueles espaços por crianças e por mais mulheres, né? E foi muito bom, foi ótimo. A Zaida é especialista e inspiradora em urbanismo de gênero, né? Eu levei um pouco dessa visão do Casa Cadabra, de olhar também para as infâncias na cidade. E fantástico essa atuação também, a possibilidade de atuação, né? Ou junto ao poder público, ou em parceria, né? Ou lá de dentro, ou em parceria, um pouco que aconteceu também na oportunidade do CAL, né? O nosso conselho, né? Profissional, mas tem um instituto, né? Assim, tá institucionalmente representando os arquitetos e protegendo ali a sociedade. Né? Então tem uma função social ali e chamou vocês, né? Assim, houve esse convite aí em 2019 para vocês desenvolverem um diagnóstico sobre as possíveis ferramentas para o ensino de urbanismo nas aulas no ensino fundamental, com o objetivo exatamente de entender um pouco mais da dinâmica das cidades, né? E como é melhor abordá-las nas escolas, como aplicar esses conhecimentos com mais eficiência, ou seja, aí também já entra uma carga de fato assim pedagógica e didática muito grande, né? Além também do conteúdo propriamente técnico, né, do urbanismo. Conta pra gente como é que foi, então, um pouco dessa experiência também, né? A Simone comentou mais ou menos como surgiu essa oportunidade, né, que foi também aí nessa sequência de bons resultados e muita dedicação de vocês, mas agora conta um pouquinho pra gente aí do projeto em si. A gente subverteu um pouco da proposta original, assim. Acho que o CAL começou com a ideia de ter uma cartilha, né, para falar de educação urbanística em salas de aula, e a gente, conversando com o CAL, entendeu junto com eles de que uma cartilha, ela não é perene, ela acaba, né? Ela é pontual e é muito difícil às vezes de chegar em lugares tão diversos do Brasil. Esse trabalho que a gente fez foi para entender quais seriam os materiais, ou quais seriam as ferramentas, ou quais seriam as plataformas para que a gente levasse o ensino urbanístico para mais cidades e para mais escolas. Então a gente entrevistou professores, a gente fez
oficinas com crianças, a gente conversou com conselhos de arquitetura de outros países que têm programas voltados à infância, né, de ensino de arquitetura para crianças, para entender como funciona nesses outros lugares, para a gente desenhar o que seria o que hoje é o Cal Educa. E aí que acho que a Simone consegue falar um pouco mais de como está hoje, ou como foi esse processo posterior à entrega do nosso relatório. Ele teve esse aspecto todo que a Bianca está falando, de abordar experiências fora do país, aqui no país, e fazer toda essa pesquisa com professores. E teve um aspecto que a gente teve que levar em conta, e a gente percebeu que seria importantíssimo, que é o aspecto da BNCC, que regula as metodologias das disciplinas, né, no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular. E o que a gente fez foi destrinchar a BNCC, que é um calhamaço, e que na época estava todo mundo aprendendo, e professores estavam tendo aula e cursos de BNCC, e a gente foi estudar a BNCC, e a gente inseriu transversalmente a essas disciplinas o ensino de arquitetura. Então, a gente inseriu até em religião, quer dizer, a gente viu que dava, até numa matéria que poderia ser matéria de religião, vamos dizer. A gente mandou todo esse trabalho bem completo para o Cal, com essa análise super completa, e aí, o que saiu disso tudo foi o possível, por conta de orçamento e essas mudanças políticas que acontecem dentro dos institutos. E nós tivemos uma super parceira lá dentro que manteve a ideia sempre acesa, que é a Josélia, que é uma conselheira. Isso tudo culminou, vamos dizer que todo esse projeto, que foi bem grande, conseguiu ir para fora como uma ponta de iceberg com esse concurso, que foi o último concurso que teve esse ano. Foi uma premiação de ideias do Cal Educa, né? Eu não sei se vocês acompanharam. Sim, foi inclusive no congresso, né, internacional, que foi divulgado os resultados. Sim. Isso. Eu fiz parte do júri dessa escolha das ideias. Foi maravilhoso. Foram 160 ideias para material didático, mais não sei quantas ideias para projetos urbanísticos, junto com as crianças. Foi maravilhoso esse concurso. Foi algo que deu para fazer e começar a efetivar realmente algum sistema que ofereça a metodologia de ensino para professor ou para algum gestor, um arquiteto interessado que queira ir na escola. A gente tem esse projeto Arquiteto na Escola, no Cal Educa, que queira ir na escola falar de arquitetura. Foi bem grande, bem legal, mas assim, o que ainda deu para fazer foi o concurso, porque ele era muito maior. Mas a gente vai indo e pouco a pouco consegue implementar mais itens do projeto. Nessa pesquisa a gente percebeu que tem demanda, né? Na entrevista com os professores, nos questionários que a gente mandava, eu não vou lembrar exatamente dos números, mas era assim, a gente perguntava se o professor se sentia vontade de falar sobre questões urbanas, sobre cidade, e eles diziam que eles não tinham esse conhecimento. E quando a gente perguntava se eles gostariam de falar, era um número muito próximo a 100%, sabe? Então a gente percebia assim que a vontade de inserir o tema da cidade na sala de aula existia. O que faltava eram materiais que auxiliassem os professores a fazer isso. E como a Simone disse, assim, nossa ideia era mostrar, né, que esse tema ele pode ser falado numa aula de português, numa carta ao prefeito falando sobre questões da rua, não sendo uma coisa só na aula de artes ou na aula de geografia, como é mais comum, mas também passava por outras disciplinas, né? E preferencialmente, como a gente colocava, que fossem projetos mesmo, projetos integrais, então que integrassem diferentes disciplinas. Então a gente poderia tratar de um mesmo tema de formas diferentes em disciplinas diferentes, né? Então, e ao final de um período, ao final de alguns meses ou de um semestre, ter esse projeto que falasse de cidade, que trouxesse as questões da cidade sendo discutidas nas diferentes disciplinas. Legal, eu tô vendo aqui que no site da premiação tem o link para todos os projetos premiados, né? Vocês estavam comentando, eu entrei em alguns deles aqui, a gente também deixa aqui depois o link para a audiência conferir lá as propostas, tem coisas bem interessantes, né? O trabalho de vocês acaba também se desdobrando aí na Pistache Editorial, né, que é a editora de vocês, que além das publicações dos 2 livros, né, Casa Cadabra 1 e 2, vocês também produzem jogos lúdicos, né, eu vi lá que tem a maquete da Casa de Vidro, também os gabaritos urbanos. Como é que é esse processo de criação e desenvolvimento aí? Os gabaritos urbanos eu achei fantástico. Fantástico. Eu amei. Tem algum projeto novo em andamento, alguma coisa que vocês possam adiantar pra gente? Como é que é esse processo aí com vocês? Tem. Esses outros
nossos materiais, né, a gente lançou muito junto com os livros. Então a maquete a gente lançou juntamente com o primeiro livro e o gabarito junto com o segundo livro. E a gente tem pensado muito em outros produtos, né? É uma fase de desenvolvimento bastante longa. É difícil a gente ter um projeto assim que saia... Difícil não, né? Até hoje não aconteceu. Mas a gente tem, enfim, já em parceria com a Beatriz Martins, que hoje está no Cocriança, a gente desenvolveu um jogo muito bacana para jogar com as crianças sobre desafios urbanos. Esse jogo ainda não está publicado, ele está em fase de protótipo e a gente está no momento em busca de captação. E a gente vai lançar agora, no comecinho de dezembro, um jogo chamado Super Arquitetas. É um jogo de cartas, um jogo super simples. Simples no sentido, né? É um jogo de cartas, um pequeno baralho, assim, tipo Super Trunfo. Ele pode ser jogado de várias formas, assim. Uma delas é como Super Trunfo, que foi como a gente pensou, mas ele, além dos números, ele traz informações sobre as arquitetas. Então, dá para jogar de diferentes formas, como adivinhar, dar informações e adivinhar de quem você está falando, ou desenhar para outra equipe descobrir quem é, de quem você está falando, enfim. E foi um processo muito bonito, assim, porque a gente foi descobrindo o trabalho de arquitetos que a gente também não conhecia, né? Foi um trabalho de pesquisa muito intenso. Nossa, foi um trabalho arqueológico. Eu lembro uma imagem, a gente não conseguia imagem de uma arquiteta japonesa, né, Bi? Sim. E a gente, nossa, teve que ir longe para conseguir, porque precisa tudo ter imagem, a gente pôs o rosto das arquitetas que, assim, nunca ninguém ouviu falar, eu nunca tinha ouvido falar, mas sensacional, assim, como a história da arquitetura tem uma mola propulsora feminina muito grande que pouco se fala, e isso a gente quis resgatar nesse jogo. Acabou até mencionando um pouquinho uma dificuldade, assim, desse processo, porque vocês dão início a uma coisa e, sem querer, ela vira outra coisa, né, assim, vai se complexificando, ao mesmo tempo que é divertido, é nítido a paixão que vocês têm pelo tema e a dedicação. De outra forma, talvez não tivesse ido tão longe, porque são processos difíceis esses, assim, porque vocês, além de tudo, vocês ainda vão variando os objetos, né? Eu fico pensando assim, como é que eu produzo? Eu produzo o livro, depois eu vou ter que produzir a maquete, são duas empresas diferentes que eu estou tratando, depois eu vou produzir o baralho, que é uma outra coisa, que é um brinquedo, depois eu vou fazer... Tudo bem que a arquiteta está acostumada a lidar, né, com uma rede complexa aí de parceiros, mas não é nada simples essa jornada de vocês, nem do ponto de vista operacional mesmo, de pôr a coisa acontecendo, executar, e também não é do ponto de vista político, do ponto de vista, né, assim, ideológico ali. Acho até que, assim, se fala em educação, acredito que tenha muitas portas abertas, mas na prática eu não sei, né, assim, é tudo tão difícil, às vezes, né, a gente depende de tantos outros institutos, outros órgãos, enfim, não sei. Fala um pouquinho também pra gente das barreiras que vocês encontraram ao longo desse processo, assim, né, onde vocês acham que estão aí os principais problemas ou impedimentos para terem mais iniciativas nesse sentido? Para mim, acho que a grande barreira é mais de financiamento mesmo, né? Como a gente coloca esses produtos, né, no mercado. Então, a gente é uma editora independente, né, como a gente se chama. O Casa Cadabra acaba sendo pra gente uma atividade que não é a nossa atividade principal, né? Porque a gente precisa, afinal de contas, pagar os boletos. Não desestimula, Bi. Não fala que a gente não paga o boleto com o Casa Cadabra. Vocês não correm o risco de desestimular ninguém, não. É estimulante demais essa conversa. Não, é porque realmente é difícil. É difícil esse aspecto. É porque é difícil, é. Essa questão para uma editora independente como a gente, ter livros em várias livrarias é mais difícil, porque a gente teria que contar com uma distribuidora que fica com 60% do valor do livro. A gente começou a pensar exatamente onde a gente gostaria de estar, né? E onde a gente consegue estar nesse momento. Eu acho que uma das grandes dificuldades, uma das grandes barreiras pra gente é conseguir financiar o trabalho, né? Então todas essas ideias, a gente demora muito para elas serem viabilizadas, acho que um pouco por causa disso também, como a gente consegue que elas realmente saiam do papel. Acho que pra mim essa é a grande dificuldade. Mas não é pra desestimular, não, porque elas saem, elas acabam saindo. É, o que a Bianca falou, né, a gente não faz, infelizmente a gente não vive disso, porque, assim, não daria mesmo, mas a gente acha que isso é, não sei, deve ser uma paixão mesmo, não consigo entender. Agora você falando, olhando pra trás, poucas vezes a gente para e olha pra trás, né, a não ser quando alguém nos confronta pra fazer isso. Eu vejo que a gente fez tanta coisa assim e veio dinheiro
a gente batalhando, mas assim, ainda não é um processo que eu possa dizer que a gente vive disso mesmo. Faz por amor mesmo. Eu acho que essa questão financeira que é importantíssima, mas eu senti no começo, e é uma coisa que eu sempre falei, muito mais aceitação. Nem gosto de falar isso porque eu tenho medo até quem ouça vai falar. Muito mais aceitação de arquitetos fora do eixo de São Paulo, vamos dizer assim, do que de São Paulo, pra gente que mora aqui. É uma coisa que parece que a pessoa que nasce na cidade, eu não sei. Eu senti que existe ainda na academia, no jeito de ser do paulistano, eu não sei, um pouquinho mais fechado, que é um pouco paradoxal até. Eu sinto que fora do eixo São Paulo, uma aceitação enorme, não do livro em si, mas da ideia e de tudo que advém dessa ideia. E no começo, hoje é muito divulgado, mas no começo, a maior resistência que eu senti foram dos próprios acadêmicos e profissionais das universidades. Na academia, é o que eu senti maior resistência. A gente conversa com muitas pessoas, né? E eu conversei com uma pesquisadora de Santa Catarina, que ela disse que hoje ela estava entrando no mestrado dela, acho que no doutorado agora. Ela quer fazer essa pesquisa no tema cidades e infância. Mas quando ela foi defender o TFG dela, que deve ter sido o quê? Há uns 8 anos, o orientador dela disse que isso não era tema para ser pesquisado. Eu acho que isso foi mudando nesses últimos anos, porque eu tenho visto muito mais pessoas estudando o tema e falando sobre isso, né? Esse olhar enviesado, assim, para falar de infâncias e cidades ou de infâncias e arquitetura, está sendo mudado. Acho que muito por investimentos de outras fundações no tema, por isso estar sendo mais falado, né? Talvez não seja visto como, não sei, da onde essa pessoa tirou essa ideia, né? Hoje fala-se mais sobre isso. Não, é verdade, porque eu tô pensando em coisa, de 2013, 14, 2015, 2016, a gente sentia muita rejeição, não é rejeição, meio assim, sabe, desconfiança. Na academia eu senti muito forte isso. Professores acadêmicos eu senti muito forte, eu achei estranho. Mas eu não senti dos profissionais de arquitetura que estavam no mercado, dos pais e mães, dos professores, que eu senti mais foi dentro da academia, e onde era para ser o lugar de maior fomento de ideias. Talvez é porque é uma linguagem diferente, é um universo, né, um usuário ali mais específico, às vezes é receio, falta de entendimento mesmo, falta de domínio, né? A academia é muito assim, a gente gosta de falar daquilo que a gente domina só. Eu viés da confirmação. E uma coisa que a gente já percebeu algumas vezes também, né? O tempo da academia assimilar algumas transformações do mundo é um pouco mais lento, né? Então, assim, esses movimentos, como você disse, os pais, os arquitetos que estão ali e tal, os próprios professores, né, que vocês consultaram, que estão na lida ali com as crianças, percebem isso de uma maneira rápida. A academia, isso tem que entrar encaixado num raciocínio teórico para depois, né, ser digerido, né? É verdade, tem que virar uma pesquisa, é verdade. Exatamente, tem que virar uma pesquisa, tem que preencher formulários e tal, né? Mas, assim, eu tenho certeza que vocês são, assim, agentes tremendos dessa mudança de percepção pelo trabalho que vocês já vêm desenvolvendo. E aí uma pergunta de curiosidade, assim, o que vocês acham que deveria mudar um pouquinho na estrutura? Aí falando agora das faculdades de arquitetura e urbanismo mesmo, né? Para que a gente possa formar profissionais de arquitetura e urbanismo preparados para esse desafio da educação, assim. Será que é também uma missão nossa aí de arquitetos urbanistas, arquitetas e urbanistas, não apenas construírem edifícios ou planejar cidades, mas pensar também sobre o ponto de vista desse desafio da educação? O que vocês já com essa experiência que vocês têm, vocês dariam, assim, de dicas práticas, assim, para algumas faculdades ou cursos de arquitetura implementar aí na sua grade e na formação de jovens arquitetos? Essa moça que a Bianca acabou de falar, ela estava na academia perguntando como que ela ia chegar na escola, né? Como que ela ia chegar aquilo ser aplicado na escola. Não tem segredo. Se você quer que aquilo que você aprenda se transforme em algo útil para uma criança ou para um adolescente, você tem que chegar e fazer a proposta para a escola, batendo na porta mesmo, ou indo na Secretaria de Educação. Eu estou falando disso da academia para fora, tá? Tem que partir da vontade do arquiteto. Por isso que no Cal Educa ele premiava
arquiteto na escola, quer dizer, iniciativas de arquitetos que vão para a escola e levam seus saberes e conversam com as crianças e fazem uma vivência de arquitetura na escola. Conteúdo de arquitetura sair do banco da faculdade e ir para fora, ir para a escola ou ir para um cidadão comum, ir para todo mundo que está na rua. Isso é parte da vontade pessoal mesmo, e eu acho que a academia tem um papel fundamental nisso, nessa ligação institucional com escolas, com Secretaria da Educação, Secretaria dos Municípios, e fazer um jogo ou fazer propostas que possam integrar o máximo de escolas possíveis. Eu acho que isso é fundamental. Esse é um dos papéis sociais da Faculdade de Arquitetura. Na Faculdade de Arquitetura, na minha época, eu não tive nada, absolutamente nada sobre isso. Na minha época, faz muito tempo. Mas assim, eu falei do passado, mas hoje em dia eu vejo que existem muitas iniciativas de mestrado, de doutorado dentro da academia sobre esse tema, dentro desse tema. Vejo muito fora, vejo no Rio de Janeiro, vejo no Sul demais, no Nordeste, quer dizer, vejo muito, um pouquinho mais fora desse eixo de São Paulo. É muito legal, é sinal que já tem orientador, porque como você falou, Rafa, é verdade. Você precisa ter um orientador que entenda, que possa te orientar para tudo isso estar acontecendo. Então ele precisa estar ligado, estar formado nisso para ele poder orientar a próxima turma que vai se formar nisso. Então hoje em dia eu já vejo que tem muitas iniciativas dentro da faculdade de ensinar, não é isso, ensinar arquitetura para criança, mas de incluir educação urbanística, educação de arquitetura dentro da faculdade mesmo, projetos que tenham a ver com isso. Eu não posso falar que na minha época o ensino era totalmente, eu tive um ensino menos humano e mais técnico, vamos dizer assim. Concordo com a Simone. Eu vou falar algumas coisas aqui, assim, na verdade não sou arquiteta de formação, né, mas convivi com muitos arquitetos e vi muitos projetos com diferentes abordagens. Como editora da revista U, por muito tempo, uma das frases que eu mais ouvia de arquitetos é que o meu cliente não me entende. E achando que a culpa é do cliente, né? Eu, como jornalista, nunca poderia falar meu leitor não me entende e achar que a culpa é do meu leitor. Existe uma falta de comunicação, né? Existe aí um buraco entre as duas comunicações. Ele não entende por quê. Esse tema não está no dia a dia das pessoas, né? A arquitetura não está no dia a dia das pessoas. Falar da cidade, falar de urbanismo não está no dia a dia. As pessoas não aprenderam, não discutiram isso em sala de aula. Acho que isso é uma das perspectivas com que se olhar para isso, para tentar resolver esse buraco. E outra perspectiva, como eu, como arquiteto, como eu, como urbanista, consigo me comunicar bem com os meus clientes ou com as pessoas com as quais estou trabalhando. E aí eu chego no ponto do que é o que é ser arquiteto, né? O que é ser urbanista. E o que a gente está, né, hoje nas universidades, ontem, né, na universidade na época da Simone, o que era se formar arquiteto, né? Qual é essa grande ideia, assim, é do arquiteto artista, do arquiteto das supercasas. Enquanto tem tanto lugar de atuação, né, tantas oportunidades, você olha para nossa cidade, para nossas cidades, e a gente vê tanta oportunidade de atuação para o arquiteto, para o urbanista. Tudo precisa dessa leitura, tudo precisa desse olhar. Está tudo por fazer, ou está tudo feito de qualquer jeito, né? Acho que seria muito importante a gente começar a levar mais para os bancos da universidade essa questão do arquiteto como um tradutor, muitas vezes, né? Um tradutor entre a academia, entre o técnico e entre as comunidades. Essa figura dentro de processos participativos, por exemplo, incluindo processos participativos que incluam as crianças, né? Ouvir as crianças, ouvir qual é essa cidade que elas querem. Eu acho que o seu comentário já quase responde aqui a minha última pergunta para vocês, mas eu acho que ainda vale colocar. Queria pedir para vocês, fechando a nossa conversa, quais outras dicas vocês poderiam dar para nossa audiência e para quem está ouvindo a gente. Tem muita gente, né, que está na faculdade, a gente tem uma grande audiência de estudantes e de recém-formados, né, arquitetos. Quais dicas vocês dariam a partir da experiência de vocês, assim, né, para quem quer iniciar projetos no sentido mais amplo, né, que articule educação, arquitetura e urbanismo, que se comunique melhor com os diferentes, né, possíveis usuários, público-alvo? Quais dicas vocês dariam, assim, para essa nossa audiência sobre como começar essa vontade de fazer diferente?
eu e a Bianca, a gente é assim, de a gente enxergar e ver aquilo piscando e fazer, eu digo assim, onde você mora, no bairro que você mora, olha para ele, não faça arquitetura como uma simples faculdade que eu vou fazer, eu escolhi arquitetura. Seja arquiteto, é diferente. Então, olha para o teu bairro, olha para onde você mora, vê a oportunidade que está lá. Às vezes é a escola que está perto da tua casa, uma escola estadual, uma escola municipal, a rua da escola, a praça, como que está a situação de moradia no seu bairro e a situação de mobilidade urbana, onde você mora, o que você pode fazer já. Vai lá, bate na porta da escola, conversa com o professor, pergunta se pode fazer uma pesquisa rápida com os professores ou com os pais, é sair para a rua. Quem quer trabalhar com essa questão que envolve o social na arquitetura tem que sair para a rua e tem que observar o seu entorno. E vai ver piscar, surgir inúmeras possibilidades de atuação, olhando para onde você mora, sendo arquiteto. Eu acho que a Simone trouxe isso de uma forma muito bonita, encontrar essas possibilidades, né? Eu trago também um outro desafio para todos os arquitetos, independentemente de qual especialidade, né, você vai seguir. Pensar quem é o seu humano padrão. É o homem branco que vai de casa para o trabalho, de trabalho para casa, é para esse homem que você está construindo e pensando a sua cidade, a casa, a mobilidade, a calçada, enfim, o que você estiver projetando. E aí a minha sugestão é virar essa chavinha, né? Deixar esse homem padrão de lado e pensar nessa diversidade de usos da cidade. Convidar para você para olhar para uma criança. A partir de hoje você vai projetar para uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos às vezes não. Ela precisa de um cuidador, né? Ela precisa de alguém para andar com ela, muitas vezes até com um carrinho. E como tá essa cidade para essa criança? Como é essa casa para essa criança, né? Como essa criança se desloca? Ela vai precisar se deslocar só dentro das caixinhas, né? Da casa para a garagem, da garagem para o carro, do carro para o shopping, para a escola? Ou ela pode utilizar a cidade, o espaço público, porque ele é convidativo? Eu acho que é mais um desafio, assim, que eu coloco para quem projeta as nossas cidades, quem vai projetar nossas futuras cidades. Legal, e a gente tá aqui hoje no dia 8 de novembro, né, gravando esse cast, que é Dia Internacional do Urbanista, né? Então acho que a dica de vocês aí hoje, e o trabalho de vocês, sobretudo, eu acho que jogam uma luz aí sobre essas possibilidades de atuação, né, e sair um pouquinho dessa visão tecnicista, talvez, do trabalho do arquiteto urbanista, e de forma mais humana, né? Afinal de contas, somos uma disciplina de ciências sociais aplicadas, né? Não somos aí apenas desenhadores de objetos, né? Então acho que a fala de vocês contribui muito, e sobretudo o trabalho de vocês para essa reflexão. E queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, Bianca e Simone, por terem topado bater esse papo aqui com a gente. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar bastante. Obrigada, é um super prazer estar aqui e muito sucesso pro ArchiCast, que dure muitos e muitos anos. Deus quiser, vamos que vamos também, na batalha, né? Eu imagino, a gente tá junto. A gente também invadiu outro campo, né? Não somos da comunicação, somos todos aqui formados em arquitetura e urbanismo, mas fomos um pouquinho nessa vibe que vocês falaram, é vontade de fazer, vamos lá. Muito legal, olha, parabéns e sucesso mesmo. Obrigado, Bianca, também. Gente, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que essa vontade de falar sobre arquitetura, né? Essa vontade de passar informações sobre arquitetura, sobre urbanismo é super importante e necessária. Queria só falar, lá atrás, tinha pensado numa charge que eu lembrava e eu queria falar um pouco dela para vocês. É uma charge, um desenho do Francesco Tonucci, que é um pedagogo italiano que tem um livro chamado A Cidade das Crianças, que não tem ainda em português. Mas nessa charge é uma criança falando com o prefeito e ela diz: prefeito, eu não quero gangorra e não quero escorregador, o que eu quero é a cidade inteira. Então acho que vai ficar... Sou criança esperta. Muito bom. Ela sabe o que quer. Sim, então eu queria finalizar com essa mensagem de que a cidade inteira é das crianças, né? A criança é prioridade absoluta já segundo a Constituição e a gente precisa olhar para isso e agir junto com elas, sempre junto com elas. Lili, mais um episódio aí. Sim, foi ótimo, muito bom. Já conheci o trabalho, estava super curiosa para trocar mais com vocês, saber desses bastidores, toda essa paixão mesmo, que é nítida no trabalho. Vocês estão de parabéns, continuem, é super necessário, só tende a aumentar, acho que tanto em termos de público quanto em termos de apreciação, assim, né? É uma área em ampliação, eu não tenho dúvida nenhuma. Parabéns aí por serem aí pioneiras pra gente, né? E facilitar o caminho para os que estão vindo aí, né? Muito
legal. Meus filhos também agradecem. Obrigado. Meu filho acabou saindo, só fiquei com o mais novinho aqui, que ele não consegue opinar tanto. Mas muito obrigado mais uma vez pela participação. E a gente vai ficando então por aqui. Semana que vem tem mais um Wackcast pra vocês. Até mais.